Trabalho infantil, assédio sexual, irregularidades em contratos de aprendizagem e trabalho análogo ao escravo. Assuntos que devem ser levados a sério e precisam ser combatidos. Nos últimos 5 anos, a Justiça do Trabalho identificou mais de 140 mil processos em tramitação no país envolvendo essas temáticas. Os dados são do Monitor do Trabalho Decente, uma ferramenta desenvolvida pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que permite identificar os casos e fornece informações qualificadas para a elaboração de políticas públicas de promoção do trabalho digno. O Revista TST está começando e você vai ver ainda. Vigia de clínica psiquiátrica que sofreu queimaduras ao buscar paciente deve ser indenizado. Estabelecido o plano de saúde de dependente de profissional aposentado por incapacidade permanente. E cuidadora perde a ação após se atrasar em audiência virtual. O Tribunal Pleno reafirmou jurisprudência em uma série de temas e estabeleceu novos incidentes de recursos repetitivos. São assuntos que já estão pacificados nas turmas e na seção 1 de dissídios individuais e que agora servem de parâmetro para todas as decisões da Justiça Trabalhista. A repórter Larice de Paula acompanhou a sessão do Pleno e conta as novidades para a gente agora. Oi, Larice. Olá, Anderson. Olá, Luana. Desde o ano passado, o Tribunal Superior do Trabalho tem adotado uma série de medidas para fortalecer a atuação do TST como corte de precedentes. Isso quer dizer que, quanto mais os tribunais regionais aplicarem os entendimentos já pacificados pelo TST, menos recursos trabalhistas a corte vai receber. Isso aumenta a eficiência do Tribunal Superior, que pode se dedicar à análise de novas controvérsias. Na última sessão do Tribunal Pleno, os ministros fixaram teses jurídicas em 18 temas. Entre as jurisprudências reafirmadas estão a penhora de rendimentos do devedor para pagamento de créditos trabalhista, o pagamento de adicional de periculosidade a trabalhadores que atuam em área de abastecimento de aeronave, o direito a dano moral de carteiros que são assaltados durante o serviço e a responsabilidade do empregador de provar que não é possível controlar a jornada externa de trabalho do empregado. O TST adotou como critério para os incidentes de recursos repetitivos os casos em que todas as turmas e a SDI-1 já aplicaram o mesmo entendimento. A sistemática de reafirmação da jurisprudência introduzida nesta Corte, com as alterações regimentais promovidas ao final do ano passado, busca encontrar com agilidade e eficiência esse caminho por meio da aprovação de precedentes obrigatórios, qualificados, que além de reforçarem a segurança jurídica, isonomia e eficiência ao sistema de justiça, otimizam os esforços deste Tribunal Superior. Para o presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Aloísio Correia da Veiga, a adoção da sistemática de reafirmação de jurisprudência se justifica em razão do grande volume de processos recebidos pela Corte. De acordo com o levantamento feito pela Secretaria de Pesquisa Judiciária e Ciência de Dados, no ano passado foram recebidos 571.189 processos. A média de julgamento prevista para cada ministra e ministro é de 21 mil casos por ano, 1.750 processos para cada ministra e ministro por mês. Os dados estatísticos indicam que, possivelmente, por uma cultura litigiosa, marcada pelo uso indiscriminado de inúmeras ferramentas processuais, mesmo em situações que não existem chances reais de revisão, esta Corte Superior é impelida a mirar o alvo errado, dedicando-se a dirigir a maior parte de seus esforços na análise de discussões jurídicas já consolidadas e que terão poucas chances de revisão. O cenário é irracional. Segundo o presidente do TST, em outubro do ano passado, apenas 25 temas tinham sido consolidados como incidentes de recursos repetitivos. Hoje, 5 meses depois, esse número já chega a 117. O sistema de precedentes vinculantes se justifica por conferir isonomia aos jurisdicionados,
segurança jurídica à atividade jurisdicional, previsibilidade aos julgamentos, fator inibidor da litigiosidade, celeridade e eficiência da administração judiciária. Além das teses já fixadas, o Tribunal Pleno aprovou os próximos 32 temas que serão uniformizados. Anderson, Luana, volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Larissa, e até a próxima. Muito obrigada pelas informações, Larissa. E o TST lançou uma página na internet com todas as teses jurídicas fixadas em precedentes vinculantes e em recursos repetitivos. A lista pode ser acessada em tst.jus.br ou pelo QR Code que aparece aí na tela. Essa é mais uma medida da Corte para facilitar a pesquisa de entendimentos consolidados pelo TST e assim tornar mais simples a aplicação das teses em decisões de primeiro e segundo graus. Depois do intervalo, a pontualidade é crucial para o andamento de ações trabalhistas. Os prazos processuais e horários de audiências existem para dar eficiência ao judiciário e assegurar o princípio da razoável duração do processo. É por isso que atrasos sem justificativa têm consequências. Em instantes, você vai ver o caso de uma empregada que perdeu a ação trabalhista porque entrou atrasada na audiência virtual. É daqui a pouco. O TST abriu prazo para receber manifestações que podem ajudar na definição de teses sobre 2 temas: seguro-garantia e fraude em terceirização. As temáticas vão ser julgadas em incidentes de recurso repetitivo. Pessoas, órgãos e entidades podem colaborar com a discussão. E agora vamos para os destaques nos julgamentos das turmas do TST. Uma clínica psiquiátrica de Minas Gerais deve indenizar um vigia que sofreu queimaduras graves ao buscar um paciente em surto. A decisão é da 8ª turma e é para lá que nós vamos agora conversar com a repórter Samantha Flor. Oi, Samantha, como foi esse acidente? Oi, Luane e Anderson. No dia do acidente, o vigia e outros trabalhadores tinham sido escalados para buscar um paciente que precisava de tratamento psicológico. Quando a equipe chegou ao local, o homem estava em surto e ateou fogo na casa. O vigia sofreu queimaduras graves em 30% do corpo. Os ferimentos ocorreram em parte das mãos, braços, rosto, orelhas, costas, tórax e abdômen. Por isso, ele pediu indenização na justiça. Em defesa, a empresa alegou que o trabalhador foi imprudente ao entrar na residência. Argumentou também que não tinha responsabilidade pelo ocorrido, porque a ação que gerou o dano partiu de um terceiro. Em primeiro grau, a clínica foi condenada a pagar R$30 mil de indenização por dano moral e R$20 mil por dano estético ao empregado. Mas a sentença foi reformada pelo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em Minas Gerais. Para o TRT, não ficou demonstrado o descumprimento de nenhuma norma de segurança pela empregadora. O vigia recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do caso na 8ª turma foi o desembargador convocado José Pedro de Camargo. Ele explicou que é possível aplicar ao caso a teoria da responsabilidade objetiva, quando não há exigência de comprovação de culpa do empregador por se tratar de atividade de risco. Se não fosse uma situação de responsabilidade objetiva, mexer com pessoa doente, o fato é que o regional descreveu que houve culpa. Por unanimidade, a 8ª turma concluiu que, embora a atividade da clínica em si não se caracterizasse como de risco, havia potencial ameaça à integridade física dos trabalhadores, como ocorreu no caso. Com isso, a decisão de primeiro grau foi restabelecida. A empresa deve pagar indenização de R$30 mil por dano moral e R$20 mil por dano estético. Não cabe mais recurso. Volto com vocês no estúdio. Tá certo, Samantha. Muito obrigada pelas informações e até a próxima. E olha só esse caso. Por chegar atrasada a uma audiência virtual, uma cuidadora de idosos perdeu uma ação trabalhista. Ela tentou reverter a decisão, mas a primeira turma entendeu não haver previsão legal de tolerância. Segundo, minutos, horas. O tempo define o dia a dia de cada um de nós. Cumprir o horário é fundamental em determinadas tarefas. Em audiências trabalhistas, não é diferente. Quem não é pontual pode até perder o processo.
Foi o que aconteceu com uma cuidadora de idosos que pediu para ter vínculo de emprego reconhecido. As audiências com a trabalhadora foram por videoconferência. Na primeira sessão, ela compareceu. Como não houve acordo, foi marcada uma segunda audiência. A trabalhadora, porém, atrasou 9 minutos. A sessão já havia sido encerrada e o juiz aplicou a confissão ficta. Isso quer dizer que, se a pessoa falta à audiência em que deveria depor, os fatos retratados pela parte contrária, por presunção, são admitidos como verdadeiros. E o que prevalece são as provas contidas. Ao analisar os autos, o juiz rejeitou o pedido de vínculo empregatício. A cuidadora então pediu reconsideração da confissão ficta. Alegou que estava grávida de 5 meses e que havia passado mal durante o trajeto até o local da vara do trabalho. Contudo, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, manteve a decisão. Para o TRT, a trabalhadora deveria ter comprovado que o atraso foi devido à condição de saúde. Além disso, a sessão era virtual, ou seja, não seria necessário deslocamento de cidade. A discussão chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso de revista na primeira turma, ministro Dezena da Silva, destacou que o TST entende que a revelia não deve ser decretada quando o atraso é de poucos minutos, mas que, no caso julgado, a audiência de instrução já havia sido encerrada. Ele também ressaltou que o atraso representa prejuízo ao rito processual. Por isso, votou pela aplicação ao caso da Orientação Jurisprudencial 245, da Seção 1 de Dissídios Individuais do TST. A OJ diz que inexiste previsão legal tolerando atraso no horário de comparecimento da parte na audiência. Não tem comprovação de justificativa de impossibilidade do comparecimento no horário designado para a audiência. Ele chegou lá, já tinha encerrado a instrução, já tinha acabado. Então, essa é uma situação que não tem como resolver mesmo da forma como ele pretende. O ministro Hugo Scheuermann acompanhou o relator. Ele ressaltou a falta de justificativa da cuidadora para o atraso na audiência. Ela estava grávida, mas não há justificativa pelo atraso. E o problema é, mesmo que eu considere 3 minutos após o encerramento da audiência, o fato é que a audiência começou muito antes. Até o juiz aguardou, né, um tempo. E quando compareceu, já havia sido encerrada a instrução. Quer dizer, então já havia sido praticado o ato processual. A decisão foi unânime. A cuidadora entrou com recurso extraordinário. O assunto agora é plano de saúde. A terceira turma declarou inválida cláusula de acordo coletivo de trabalho que excluía dependentes de empregados aposentados por incapacidade permanente do convênio empresarial. A decisão considerou que a norma viola os princípios constitucionais da dignidade humana, da isonomia e da não discriminação. O contrato de trabalho do artífice de marinharia foi suspenso em razão de aposentadoria por incapacidade permanente. Por 15 anos, o trabalhador e a dependente tiveram direito à assistência médico-hospitalar concedida a todos os empregados. Mas após a aposentadoria, a empresa cancelou o plano da dependente e não aplicou o mesmo critério para empregados ativos ou afastados. Na Justiça, o profissional pediu o restabelecimento do benefício. Segundo ele, a cláusula de acordo coletivo de trabalho que suprimiu o plano deveria ser suspensa. O dispositivo previsto na norma coletiva levou o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região a rejeitar o pedido de reintegração da dependente ao plano. No TST, o caso foi julgado pela terceira turma. O relator, ministro Maurício Godinho Delgado, considerou que a cláusula impôs um tratamento desigual. Eu estou entendendo que é discriminatório, sim. Não é possível cláusulas de discriminação. Eu sei que a jurisprudência está derruindo esses princípios todos, mas eu acho que tem um limite para a negociação coletiva. Para o ministro, o acordo contrariou os princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade, da não discriminação e do direito à saúde. O ministro também fez referência à súmula 440 do TST,
que prevê o direito à manutenção de plano de saúde ou de assistência médica oferecido pela empresa ao empregado, mesmo suspenso o contrato de trabalho em razão de auxílio-doença ou de aposentadoria por incapacidade permanente. Os ministros Alberto Balazeiro e José Roberto Pimenta acompanharam o relator. Eles ressaltaram que a norma coletiva tratou de um direito indisponível, diretamente relacionado à dignidade humana e à saúde. Por isso, não se enquadra na flexibilização permitida pelo Supremo Tribunal Federal, apontada no tema 1046 da repercussão geral. O tema aborda a autonomia coletiva para a negociação de direitos trabalhistas. É até uma cláusula de conteúdo imoral. Como é que você pode excluir as pessoas doentes do plano de saúde, pessoas que já tinham essa mesma condição? Esse mesmo estaleiro já teve um processo julgado idêntico sobre a mesma natureza. Seria uma causa realmente totalmente fora da disponibilidade, até pelo princípio moral. Direitos absolutamente indisponíveis dos aposentados por invalidez e de seus dependentes. No caso, os dependentes é que estão sendo atingidos porque eles eram cobertos anteriormente e a cláusula coletiva excluiu. O eminente ministro Balazeiro chamou de imoral. Eu chamaria também de desumana essa cláusula. A decisão foi unânime. A empresa entrou com embargos. A seguir, 12 milhões. Esse é o total de pessoas com deficiência no Brasil que estão sem ocupação no mercado de trabalho. Apesar dos avanços na legislação, PCDs ainda enfrentam grandes desafios. A falta de acessibilidade nas empresas é um deles. A newsletter do TST no LinkedIn aborda o tema e já já você confere os detalhes. O trabalho decente é aquele remunerado de forma adequada, exercido com liberdade, equidade e segurança, além de garantir vida digna. E isso só é possível com políticas públicas eficientes voltadas às pessoas trabalhadoras. Para contribuir com informações qualificadas, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho aperfeiçoou o Monitor do Trabalho Decente. A plataforma reúne dados atualizados sobre processos que tratam de trabalho infantil, assédio sexual, contratos de aprendizagem e trabalho análogo ao escravo. Vamos assistir na reportagem especial de Larissa Batista. Uma infância marcada pela falta de acesso aos estudos e pela enxada na mão para o trabalho logo cedo. Essa foi a realidade do seu Margarido. Ele foi criado em meia rotina braçal na roça, cercado pelas plantações de arroz, milho e feijão, no interior do estado de Goiás. A rotina era, o pai pegava a enxada e geralmente, no meu caso lá, a gente era 5 homens. Então, eu era uma filhinha que tocava para a roça, né? E os maiores tudo na enxada e os menores, esses menores eram de 4 anos para baixo, às vezes 3, né? Até 5 anos servindo água e às vezes já capinando também. A situação vivenciada pelo seu Margarido tem nome: trabalho infantil. Só depois de conhecer a cidade grande, ele se deu conta da condição em que vivia. A gente só consegue perceber, depois de uma certa idade, que você poderia, se tivesse numa outra situação, talvez o seu mundo poderia ser diferente. Não que eu me arrependa dele, entende? Mas, assim, eu acho que ele impacta sim, porque você acaba criando um modelo de vida que, se não toma cuidado, você traz até para os seus filhos, porque você viveu, conviveu aquilo e acha que esse processozinho ele tem que seguir. Casos como esse não são isolados. Para combatê-los é necessária uma força-tarefa, envolvendo diversos agentes públicos. A Justiça do Trabalho contribui com essa luta, a partir da análise de dados qualificados e de ações práticas. O objetivo principal é promover o trabalho decente no nosso país. Por isso, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho lançou a nova versão do Monitor do Trabalho Decente. Em parceria com os Tribunais Regionais do Trabalho, a ferramenta colhe informações de processos com temas relacionados a violações de direitos trabalhistas e as disponibiliza o mais rápido possível para consulta pública. A ferramenta cumpre o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 8 da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas sobre Trabalho Decente e Desenvolvimento Econômico.
Por isso, os dados são apresentados no monitor assim, em diferentes painéis, que podem ser filtrados por tema, grau de jurisdição, município de origem do processo e se o caso foi julgado procedente, improcedente, conciliado ou arquivado. Hoje a gente lida com 4 temáticas: o assédio sexual, o trabalho análogo à escravidão, o contrato de aprendizagem e o trabalho infantil. Além dessa sistemática de IA, nós temos também um painel que é publicizado a toda a sociedade, então toda a sociedade tem acesso a esses dados, onde a gente organiza essas informações sobre essas temáticas. Em município onde o fato ocorreu, qual é o sexo da parte envolvida, faixa etária, qual é o ramo de atividade das empresas, e sempre com o cuidado em relação às partes de não expor a identificação de nenhuma forma. Para se ter uma ideia, até o dia 3 de abril de 2025, a ferramenta de IA identificou e classificou mais de 146 mil processos relacionados aos 4 temas. As ações mais registradas pelo monitor em primeiro e segundo graus estão relacionadas ao trabalho análogo ao escravo. Na sequência, vem processos que envolvem assédio sexual, contratos de aprendizagem e trabalho infantil. E a partir de agora, com as iniciais sendo classificadas também, nós temos, além dessa potencialidade de o monitor servir como fonte de pesquisa, como base para análise de eventuais ações, fomentar política pública para tratar essas temáticas, nós temos também a possibilidade de os processos, por exemplo, serem eventualmente priorizados em função do tema, né? Então hoje a gente dá esse mecanismo de gestão para as nossas varas trabalhistas, que podem, né, a partir dessa classificação, tomar as devidas decisões. Para instituições como a Organização Internacional do Trabalho, iniciativas que estimulem o trabalho decente são importantes para a superação de problemas mundiais, como a pobreza, além de ajudarem a reduzir desigualdades e a garantir uma governabilidade democrática. O trabalho decente é o ponto de convergência dos 4 objetivos estratégicos da OIT, que são a promoção do emprego, a proteção social, as normas internacionais do trabalho, que agrupam os direitos fundamentais no trabalho, as normas de governança e as normas técnicas e, finalmente, o diálogo social. Não basta criar empregos, tem que ser com trabalho decente. As normas, vocês sabem, são adotadas por governos, empregadores, trabalhadores e são essenciais para promover a justiça e o respeito pelos direitos humanos no local do trabalho. Com a recente atualização do Monitor do Trabalho Decente, a plataforma passou a enviar um alerta automático à unidade judiciária por e-mail, quando algum processo iniciado estiver relacionado aos temas trabalho infantil, assédio sexual, contratos de aprendizagem e trabalho análogo ao escravo. O objetivo é que esses casos recebam imediata atenção das varas e tribunais do trabalho. Na avaliação do Ministério Público do Trabalho, que possui uma coordenadoria específica para atuar no combate ao trabalho infantil, a disponibilidade de informações em tempo real ajuda na identificação e no desenvolvimento de ações mais assertivas, principalmente em regiões marcadas por condições de trabalho irregulares. Nós recebemos denúncias das mais variadas irregularidades, que vão desde o descumprimento da cota aprendizagem ou outras irregularidades na aprendizagem, até problemas nos programas de estágio também, que podem vir configurar situações de trabalho infantil, até outras questões próprias do trabalho infantil, ou seja, trabalhos em condições fora daquelas permitidas por lei, piores formas de trabalho infantil, então trabalho infantil no tráfico de drogas, exploração sexual, trabalho infantil em atividades artísticas, em ambientes virtuais. Informação é essencial. E essa informação qualificada, organizada, ela é muito importante para que a gente possa entender o problema do trabalho infantil e como ele tem chegado ao judiciário e possa, a partir daí, pensar também em soluções para que a gente possa enfrentar qualquer tipo de problema. Atualmente, a Justiça Trabalhista está empenhada em adicionar mais temas relevantes ao Monitor do Trabalho Decente e também busca aperfeiçoar a ferramenta. Estamos agora junto ao ministro Balazeiro, responsável pelo trabalho seguro, tratando 2 novas temáticas: o acidente de trabalho
e a doença ocupacional. Essa possibilidade de termos esses dados e informações, eles vão propiciar, inclusive, estabelecimento de metas de aceleração, por exemplo, para determinadas temáticas. Isso pensando no Judiciário, pensando no Ministério do Trabalho. Então, assim, a gente pode, com esse conjunto de dados e informações, prover potenciais meios para que se discuta política pública, para que se discuta eventuais ações relacionadas a esses temas. E por falar em trabalho decente, a sede do TST foi iluminada na cor verde em referência ao mês de conscientização sobre a saúde e a segurança no trabalho. A iluminação é parte das ações realizadas pelo programa Trabalho Seguro da Justiça do Trabalho. Integrantes da magistratura, servidoras e servidores participaram do projeto Imersão. A iniciativa do TST e do Supremo Tribunal Federal busca fortalecer os sistemas de precedentes qualificados no Judiciário Trabalhista. Foram realizadas atividades de formação e oficinas sobre uniformização de jurisprudência. O que o Estado quer? Coerência, estabilidade, previsibilidade. De que maneira? Com a cultura dos precedentes. Se houve uma decisão que foi naturalmente aprofundada para se chegar a uma conclusão sobre um tema, na igualdade, na repetição, não pode haver decisão desigual. E isso dá à sociedade a possibilidade de crer no Poder Judiciário. Pessoas com deficiência no mercado de trabalho é o tema da nova newsletter publicada no LinkedIn do TST. O artigo destaca decisões da Corte que garantiram os direitos trabalhistas de profissionais com deficiência. Para conferir, acesse o QR Code que aparece na sua tela. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Vieira de Mello Filho, realizou correição ordinária no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, na Bahia. Um dos desafios apontados pelo corregedor foi a interiorização do acesso à justiça. Ele destacou a relevância de pontos de inclusão digital e da justiça itinerante para cidades do interior do estado. O Revista TST de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. Para continuar nos acompanhando, siga as nossas redes sociais. Até semana que vem. Tchau, tchau.